irmã dessa de cá, no plano, só que no espaço, é essa aqui, ó. Pega um cubo e tira um cubinho de cada aresta, tá? Vamos imaginar 3A, tá? 3A. Ou seja, o cubo original 3A, 3A, 3A. Eu tiro um cubinho de aresta A de cada lado. Muda o volume? Muda. Tirei pedaço dele e mudou o volume. Presta atenção, deu dentada no bolo, o bolo diminuiu. A massa diminuiu. Tá certo? Muda a área. Repara que a área dessa figura, área total, é igual à área do cubo original. Que é para cada cubinho que eu tirei 3 faces quadradas de A por A. E apareceram 3 faces quadradas de A por A. Tá certo? A essa altura do campeonato, a gente já pode responder a primeira pergunta. Pensar em responder. Preste atenção. Eu vou até fazer um probleminha aqui com vocês. Legal, que eu apliquei uma vez na escola e me deu dor de cabeça. Eu vou mostrar para vocês por que deu dor de cabeça, tá? O problema é o seguinte, antes de responder a pergunta número 1, a importante pergunta sobre o sabão em pó na máquina de lavar. Vou imaginar o seguinte, voltar para cá. Ó. Eu apliquei numa prova, segunda série do ensino médio, o seguinte, eu dei a receita de um bolo. Eu dei a receita de um bolo, dei mesmo a receita de um bolo. E o bolo tinha 40 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. Para fazer o bolo, eu precisava usar 500 gramas de farinha de trigo. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Na hora de fazer... e eu também precisava usar, eu queria cobrir esse bolo com glacê. Aí na receita apareciam 500 gramas de açúcar. Tá? Só que na hora de fazer o bolo, descobri que eu não tinha uma forma para fazer um bolo desse tamanho. Aí eu resolvi dividir o bolo em 2. Tô rindo, foi muito engraçada a discussão que eu tive com a menina, vocês vão ver só. O bolo passou a ser 20 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. 20 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. Minha pergunta era o seguinte: quanto de farinha eu vou usar para fazer esses 2 bolos e quanto de açúcar? Farinha não muda, porque a farinha faz parte da massa do bolo, ela é proporcional ao volume do bolo. Eu cortei o volume do bolo, continua o mesmo. Glacê é proporcional à área do bolo, tá certo? Como eu cortei o bolo, surgiram 2 áreas novas, que vai aumentar a quantidade de glacê. A quantidade de açúcar muda, tá? Não sei se vale a pena a gente fazer aqui, mas o modo de fazer, farinha nem gasta, o argumento não gasta tempo, o argumento é, como a massa total dos 2 bolos é a mesma massa do anterior, a farinha não muda. Do glacê, você calcula a área total desse aqui, tá certo? E divide 500 gramas pela área total desse aqui. Aí você vai
descobrir quanto de glacê de açúcar você precisa para cobrir cada centímetro quadrado de bolo. Se eu acho... opa, aí ó, tô fazendo o erro cometido pela menina, tá? Não acha a área total. Acha a área total menos o de baixo. Você vai achar 1, 2, 3, 4 o de cima. Pega essa área que você encontrou, divide 500 gramas pela área. Você vai achar quanto você gasta para cobrir cada centímetro quadrado com açúcar. Aí você acha a área desses dois menos o de baixo, tá? E multiplica pelo quanto você gasta para fazer cada centímetro, vai descobrir, aumenta, acho que dá, se não me engano dá 650, se não me engano é isso. Tá legal? Tá? Aí eu apliquei isso numa prova, legalzinho, né? Aí uma menina fez a questão e calculou com a área total, com a parte de baixo. Claro, o raciocínio dela está perfeito, aspas, está bem feito, ele entendeu o que tem que ser feito, mas cometeu um erro. Aí eu descontei sei lá, desconta meio ponto aqui porque não passa a glacê na parte de baixo, presta atenção no que está fazendo. Aí eu defini, não, professor, por que você descontou? Você passou glacê na parte de baixo do bolo, você não passa glacê na parte de baixo. Por que não passa glacê na parte de baixo? Não dá para passar glacê na parte de baixo do bolo. Professor, o bolo é meu. Eu passo glacê onde eu quiser. Eu falei, olha, o bolo pode ser seu, mas na parte de baixo você não passa glacê. E você tem que ter cuidado com essas brincadeiras. Isso aí foi apelação da garota, sem dúvida nenhuma. Taquei no meio ponto. Por meio ponto faz o capeta, quanto mais passar glacê debaixo do bolo. Mas tem que ter cuidado, inclusive, como você monta a pergunta. Uma vez, essa pergunta estava bem montada, bem estruturadinha, foi a apelação da menina. Mas só para... Eu me lembro de uma vez que numa prova também que eu coloquei uma tabela. Vocês devem lembrar de função, que o que caracteriza uma modelagem por função afim é que se o x cresce em PA, o y também cresce em PA. Ou seja, intervalos iguais de x correspondem a intervalos iguais de y. Preste atenção na reta. Pensa na reta no gráfico. Se você pegar pedaços iguais no x, você vai formar triângulozinhos na reta que tem o cateto com o mesmo pedaço aqui, o outro cateto também vai ter o mesmo tamanho. Ou seja, conforme você cresce o x em PA, o y também cresce em PA. Aí eu coloquei uma tabela com x crescendo em PA, o y crescendo em PA. Só que tem o seguinte, você deu pontos discretos, você desconfia que a modelagem seja por função do primeiro grau. Mas você não sabe o que está acontecendo entre um ponto e o outro. Tá certo? Isso você não sabe. Então você fala que há uma evidência de que isso deve ser modelado por função do primeiro grau. Aí a pergunta foi essa. Observando as variações, os valores de x e y, há evidência de que a modelagem do problema seja feita por função afim? Resposta do aluno, sim. A matéria do bimestre é função afim. Eu dei certo. Claro que tem evidência. Se eu estou dando função afim naquele bimestre, o problema da prova vai cair sobre o quê? Exponencial. Tá certo? Aí deu. A forma como se pergunta tem que ter cuidado. Essa aqui foi engraçada no meio da brincadeira. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou e o conteúdo foi de utilidade para você, deixe o like e se inscreva e, se desejar, assista mais um vídeo aqui ao lado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.